Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Charles Peterson e é um enorme prazer estar aqui com vocês nesta palestra sobre missão e propósito de vida. Eu quero agradecer a presença de vocês, afinal de contas, cada um aí abriu mão de fazer qualquer outra coisa para estar aqui presente, prestigiando essa palestra. Muitas pessoas estão em busca de propósito de vida, ter uma vida com significado, alegria. Então eu fico muito honrado por sua presença aqui e eu vou fazer de tudo para que esta palestra seja realmente gratificante para você. Antes de começar propriamente o tema, eu quero dizer para você que eu vou estar aqui no chat, aqui no chat do YouTube, tirando as suas dúvidas. Então é meio que duas dimensões. Eu estou aqui no vídeo com vocês agora, nesta palestra. Então tem eu aqui e tem eu aí respondendo as suas dúvidas no chat, tá bom? São no mínimo duas dimensões aí ao mesmo tempo. Muito bem. Então olha só, quantos de vocês gostariam de ter propósito de vida? Uma vida com significado, alegria, uma vida realmente com realização. Muitas pessoas estão cada vez mais frustradas. Ainda que elas alcancem o que elas querem, elas ficam frustradas. É uma espécie de vazio que tem dentro do coração, dentro do peito. Eu escrevi para vocês um texto no Facebook, quem já me conhece, me acompanha, e eu disse que eu tinha morrido. É verdade. Eu morri no sentido de um monte de crenças que eu tinha sobre a vida e no sentido de renovação. Aquele velho eu, vários aspectos em mim realmente precisavam morrer. Eu passei por diversas transformações, então eu agora realmente estou com uma expansão diferente, uma consciência diferente. E eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês, mas compartilhar com alegria, com energia, para cima. Então se prepare, pegue sua pipoca aí, separe um tempo, esteja presente nesta palestra, porque ela pode realmente ser transformadora na sua vida. E eu vou aqui mostrar um mapa mental que eu fiz para vocês. Então eu vou fazer uma estratégia assim, ó. Uma hora eu vou vir aqui mostrar o meu mapa e outra hora eu vou vir aqui mostrar a minha cara. Então vamos lá, separe este tempo, foque, vamos lá então que já vai começar. Olha só, primeiramente, olha só, essa é a foto, né, que eu coloquei lá, maravilhosa, no post que eu fiz para vocês. Nós vamos falar de missão e propósito de vida, vamos começar aqui. O que eu vou explicar hoje para vocês? Vou explicar como ter clareza do que fazer e para onde ir, e como ter uma vida com alegria e significado. Porque é isso, né, pessoal? As pessoas estão muito confusas. Eu recebo e atendo alunos há vários e vários anos, há mais de 15 anos, atendo individualmente. E todo início do ano é aquela coisa, o que eu faço? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo não é muito legal, como é que eu sei? Então eu vou falar sobre isso hoje aqui. Vocês vão aprender como que é, o que fazer para ter uma vida com alegria e significado. Vamos então às angústias. O que fazer da minha vida? Você já teve essa pergunta? Qual o caminho seguir profissionalmente? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Como conciliar trabalho com satisfação? E isso é realmente angustiante. Eu coloquei ali, é angustiante mesmo. Isto é angustiante. Então, estas dúvidas, elas corroem a nossa alma. E eu vou falar muitas coisas aqui que irão certamente te ajudar a responder isso. Então, vamos lá. O que eu aprendi com essa história de missão e propósito de vida? O que eu aprendi com essa história destas angústias aqui? O que eu aprendi sobre isso? Então vamos lá ao que eu aprendi dessa história, tá? Aqui, ó. Tudo na natureza tem um propósito.
Então eu preciso que você fique bem atento aqui agora. Tudo na natureza tem um propósito. Então vamos imaginar uma árvore. Tudo isso que eu vou te contar agora, gente, eu vivi isso, eu experimentei isso, foi algo maravilhoso. É por isso que eu estou com toda essa alegria, com toda essa energia para compartilhar isso com vocês. Foi algo que eu vivenciei. Não foi algo que eu apenas li em livros, não. Eu tive esse insight poderoso depois de fazer alguns cursos e eu sou um cara que sempre procuro expandir a consciência. E aí, de repente, eu comecei a perceber isso, que uma semente de uma árvore, ela tem um propósito, ela sabe o que ela vai fazer. Por exemplo, uma semente de manga, uma semente que vai se tornar uma árvore de manga. Cara, o que está escrito naquela semente que ela sabe o que fazer? Quem está controlando isso? E toda semente de pé de manga, adivinha o que ela dá? Manga. Ela vai crescer e virar uma árvore de manga. Então está escrito aquele propósito ali. Aquela sementinha, você vai crescer e vai virar um pé de manga assim, assim, assado. Você vai ter os galhos assim, assim, assado. E você vai dar esse tipo de manga. Então, todas as árvores de manga, todo pé de manga, toda semente de manga, ela tem um propósito, ser um pé de manga. Agora, todas as árvores, todo pé de manga tem tipos de manga. Tem manga Tommy, manga Palmer, manga espada. Então, dentro do grupo de árvores, todas as árvores são árvores. Todas as árvores nasceram para ser árvores. As nuvens nasceram para ser nuvens. A água nasce para ser água. Nasceu no sentido de ela tem um propósito de ser água. Os animais nascem com um propósito. Um pato nasce com um propósito de ser pato. Uma águia nasce com um propósito de ser águia. Você não vê um tigre com crise de existência. O que eu vim fazer aqui? Você já viu um tigre? Você já viu um leão? Você já viu um pato? Você já viu qualquer tipo de animal? Um gato, igual eu tenho um gato agora maravilhoso na nossa casa. Minha família tem um gato maravilhoso que a gente ajudou a sobreviver. Depois, nas redes sociais eu posto. Então, quer dizer, um gato, ele nasceu para ser gato e não cachorro. E não hipopótamo. Então, tudo na natureza tem um propósito. Eu sei que pode parecer um pouco óbvio isso, mas não é. Não é óbvio. Porque aí vem a pergunta, qual é o propósito do ser humano? Qual é o propósito do ser humano? Então vamos lá. Tudo tem um propósito. Então, como eu estava dizendo, uma árvore tem um propósito. Está escrito na semente dela. Tudo o que ela tem que fazer. Tudo o que ela tem que ser. Os animais estão escritos neles. E eles não têm crise, eles simplesmente vivem o propósito deles. Agora a pergunta é, qual o propósito, do ser humano? Olha que fofura, todo mundo gosta de bebê, né? Olha só que lindo, o bebezinho. Olha, cadê aqui? Peraí. É porque eu não abri lá, gente. Então nós temos os bebês maravilhosos, Olha que lindo. Aí, a gente vem aqui, e quero que você reflita sobre esta foto. Você está vendo aqui um bebê e este bebê vai virar isso. Na verdade, essa senhora era este bebê. Então, qual que é o propósito? Tudo na natureza tem um propósito. E aí vem a pergunta, qual é o propósito do ser humano? Essa que é a pergunta. Daí a gente vai chegar a qual é o seu propósito. Será que o ser humano tem um propósito? Todo ser humano tem um propósito igual? Porque todo pé de manga espada vai dar manga e espada. O propósito é igual. Todo tigre de determinada espécie de tigre bengala, tigre sei lá o quê, está escrito ali o que ele vai ser e o que ele vai fazer. A pergunta é, o ser humano tem um propósito específico? Ou todo ser humano tem o mesmo propósito? Aí é que você vai
ouvir uma coisa que vai te ajudar demais na sua vida agora. O que mais que eu aprendi sobre esse assunto? Eu aprendi que nossa missão está escrita dentro de nós. Isso é claro. Tem a ver com os nossos talentos naturais e os valores e princípios que nós temos. Agora presta bem atenção aqui. Uma árvore tem na semente dela, olha esse insight. Está escrito na semente da árvore o que ela vai ser. Está escrito na semente da vida, seja de um pássaro, de um animal terrestre, de um animal marinho, de uma baleia, de um golfinho. Está escrito naquele zigoto, naquela ovócito 2, naquele embrião, está escrito o que aquilo vai ser como espécie. Então adivinha, pode começar a rir agora. Sabe qual é o propósito do ser humano? Ser um ser humano. Calma que eu vou explicar isso. Calma, não pule, não jogue, não pare a palestra. O propósito desse bebezinho aqui, é ser um ser humano. Tá bom? Só que olha só, tá escrito nele o que ele vai desenvolver, o que ele vai dar fruto. Ele vai dar fruto de quê? Tenho certeza que não é de manga. Qual é o fruto que o ser humano vai dar? Aí você de repente pensa, o propósito do ser humano, o fruto dele é dar outro ser humano, é dar outra vida. Sim, um dos propósitos, um dos principais, ou um propósito físico do ser humano, é fazer outro ser humano. Porque dentro de você tem a semente de outro ser humano, assim como num pé de árvore tem, num pé de manga tem a semente de outra manga. Então, um dos propósitos é esse. Só que esse é o propósito alinhado a todo ser humano. Todo ser humano tem esse propósito. É multiplicar a espécie, é dar este fruto. Só que qual é o seu propósito específico? O seu propósito específico? Além deste, que é geral a todo ser humano. Todo ser humano tem um propósito de dar fruto de outro ser humano ou evoluir como ser humano. Porque de repente ele não quer ter filho. Ok, é a escolha dele. Aí que você pensa, o ser humano tem escolhas. É essa que é a grande sacada da história. O ser humano, ele tem o propósito de ser um ser humano. Agora, ser um ser humano é algo que você aprende, não está exatamente pronto. Então, calma para você não confundir. Um dos propósitos do ser humano é dar fruto do que ele é, que é ser um ser humano. Porém, ele precisa se tornar um ser humano, porque ele não nasce pronto. Um animal, um tigre, já está escrito nele tudo o que ele tem que fazer e ele vai se desenvolver. Um tigre não precisa entrar numa escola de tigre para se tornar tigre. Um pé de manga não precisa entrar numa faculdade para aprender a dar o fruto da manga e se tornar um pé maravilhoso. Agora, o ser humano, para se tornar um ser humano, ele precisa aprender, porque ele não nasce pronto. Ele tem dentro dele os talentos dele. Ele tem o talento de andar, ele tem um talento para falar, ele tem um talento que ele pode vir a escrever, cantar, desenhar, curar, ajudar, dançar, blá, blá, blá. O ser humano tem isso ali no talento dele. Mas esse talento não nasce pronto. Ele tem que se desenvolver.
Então, um dos propósitos do ser humano, o principal propósito dele é se tornar um ser humano completo. Ele precisa aprender isso. Presta bem atenção. Se você sabe falar hoje, é porque você aprendeu. Se você sabe escrever, é porque você aprendeu. Se você sabe dirigir, é porque você aprendeu. Tudo o que você sabe é porque você aprendeu. Então, um dos propósitos do ser humano é aprender. Aprender a ser humano. Aprender a desenvolver os seus talentos. Se ele não aprender a desenvolver os seus talentos, ele não irá frutificar. Ele pode ter filho, que isso é ótimo, é um propósito geral. Mas ele só vai aprender a dançar, a cantar, a escrever, a falar, ele só vai aprender determinados talentos específicos daquela pessoa, daquele ser. Nem é todo mundo que nasce com os talentos iguais, cada um tem seus próprios talentos naturais. E é esse talento que é o propósito de você desenvolver. Se um pé de manga nasce para dar o fruto de manga e ele não dá o fruto de manga, ele não está cumprindo o propósito. E se o ser humano nasce e ele não desenvolve os seus talentos naturais, além de se tornar um ser humano completo, aprender a 5 dimensões do ser humano, que eu vou falar quais são, ele precisa desenvolver os seus talentos pessoais, naturais, específicos a ele. Eu vou mostrar o mapa agora para clarear um pouco para você, que eu sei que pode estar parecendo um pouco confuso, mas essa é a ideia, te confundir. Se eu ficar falando o que você já sabe, se eu ficar falando o que você já cansou de ouvir, o que eu vou agregar para a sua vida? Nada. Eu tenho que te fazer a pensar, eu tenho que te trazer coisa nova. Por isso que eu estou te trazendo as minhas experiências. Então, olha só. Nós estamos falando que o propósito do ser humano, tudo da natureza tem um propósito. A árvore é um propósito de ser árvore, a vaca, o boi é um propósito de ser um boi, tudo tem um propósito. O propósito do ser humano é ser um ser humano. E a pergunta é, o que é um ser humano? Esta é a pergunta. Bom, posso te garantir, o ser humano ele é uma pessoa que nasce assim e vai para esta fase. O ser humano não cresce galho, o ser humano não voa. A pergunta é, o que é um ser humano? Porque você nasceu para ser um ser humano. Esse é o seu propósito. Primeiro, ser um ser humano. Aí, a gente tem que entender o que é um ser humano. Mas o que é a sua missão, a nossa missão? Ela está escrita em nós. Uma delas, ser humano. A outra missão, desenvolver os seus talentos naturais, os seus dons naturais. Todo ser humano tem um dom natural de ser um ser humano. Qual é o dom natural de ser um ser humano que só o ser humano tem? Saber se comunicar pela fala. Só o ser humano tem. Os animais não se comunicam, os animais não escrevem livros. Eles não se comunicam de maneira falada como nós, de maneira tão complexa como nós. O ser humano tem a capacidade de pensar e raciocinar. É uma dimensão do ser humano que todo ser humano que nasce precisa se desenvolver naquilo, senão ele não está cumprindo o propósito de ser um ser humano. É como se é uma árvore que cresceu até a metade e parou. Então, nós temos 2 propósitos. O propósito que todo ser humano tem, que é o propósito de ser um ser humano, se desenvolver nos talentos que todo ser humano tem, pensar, sentir, andar, falar, gesticular. Todo ser humano tem esse potencial. Uma vaca não vai escrever, não vai dançar como ser humano. E a vaca, os animais não têm um processo sentimental, emocional como o ser humano. Então, presta bem atenção. Propósito 1 do ser humano. Ser um ser humano nas 5 dimensões que ele precisa se desenvolver, que eu vou te falar. E o outro propósito do ser humano é um propósito específico de cada um que está relacionado com os talentos específicos que cada um tem. Entendeu? Então, essa é a nossa missão de vida.
desenvolver os nossos talentos naturais. E a nossa missão de vida está relacionada com os nossos valores. Presta bem atenção, se você tem um talento para escrever, por que você nasceu com esse talento para escrever e outras pessoas não nasceram com esse talento para escrever? Porque você nasceu para desenvolver esse talento. Aquela pessoa que nasceu, que ela gosta e ela adora dançar, desenvolva isso. Uma outra pessoa adora curar, cuidar, comandar, liderar, obedecer. Gosta de viajar, gosta de fazer contato com a natureza, gosta de X, Y, Z. Quantas coisas que o ser humano sabe fazer. Quantos talentos naturais o ser humano tem capacidade de desenvolver. E cada ser humano tem talentos específicos. É claro que muitos têm talento de cantar, por exemplo. E por isso que tem muitos cantores. Mas cada um tem um talento diferente. Aquele talento dele para cantar é diferente do outro que tem o talento para cantar também, que é diferente do outro que tem o talento para cantar. Tem gente que tem um talento para escrever, mas o talento desse de escrever é diferente daquele que também gosta de escrever e sabe e tem esse talento. Então, a missão de vida do ser humano é ser um ser humano, este é o propósito. Se desenvolver nas 5 dimensões e desenvolver os seus talentos naturais. Senão, qual é o motivo de você ter nascido com esses seus talentos naturais? A questão é quais são os seus talentos naturais, né, que você está pensando aí. Como é que eu vou descobrir? Então, a missão de vida, eu aprendi que a missão de vida tem a ver com os valores e princípios dos nossos talentos. Eu também aprendi sobre missão e propósito que o ser humano é um processo, ele não nasce pronto, que é o que eu falei. Ele precisa se desenvolver nestas 5 dimensões para ele ser um ser humano completo. Ele tem que se desenvolver no aspecto físico, emocional, racional, mental e espiritual. Então, o ser humano, você nasceu sabendo andar? Você nasceu sabendo comer? Você não sabia nem comer, nem andar. Você era aquela coisinha, aquele bebezinho lá, sem saber fazer nada. O meu gato lá, ele já sabia fazer tudo, já estava escrito dele. O propósito dele é outro, é ser gato. E o gato nasce com tudo já direcionado o que ele tem que fazer. O ser humano nasce com o propósito de ser um ser humano. E o ser humano, ele precisa aprender a ser um ser humano. Ele não nasce pronto, presta bem atenção. O ser humano precisa aprender a ser um ser humano. Então esse é o propósito maravilhoso. Eu preciso aprender a ser um ser humano. Este é o meu propósito, este é o seu propósito. A minha pergunta é, você está sendo um ser humano? O que as pessoas fazem? Elas aprendem o lado físico e o lado racional e para por aí. As pessoas aprendem a andar, comer e reproduzir, o lado físico. E aprendem a raciocinar um pouco, minimamente, tá? Nem aprende muito isso não. Aprendem a pensar minimamente, a falar, aprende a escrever, aprende a se comunicar um pouquinho, mais ou menos, e pronto, o ser humano para por aí. E todo mundo que parou por aqui é um ser humano incompleto, falta 3 dimensões para ele se desenvolver. Ele ainda não é um ser humano completo, ele é uma árvore que parou ainda pela metade, ainda não conseguiu ficar frondosa. O ser humano não dá um fruto só. O ser humano, além de dar o próprio fruto de outro ser humano, ele cria um monte de outras coisas, ele tem vários outros frutos. Uma árvore de manga, ela dá manga, mas ela não cria uma empresa. Ela não cria um computador, ela não cria uma música que fica aí para todo mundo. Ela cria manga. E ela também cria, as plantas fazem fotossíntese, tudo bem, mas o ser humano, além de criar outro ser humano, ele cria várias outras coisas que estão relacionadas com os talentos do ser humano. Então essa é a beleza da vida.
o propósito da vida. Eu tive esse insight, eu matei essa charada, vamos dizer assim, eu fiquei com esse entusiasmo que eu estou dizendo para você. Porque isso é maravilhoso. Isso abre portas na sua vida e isso explica por que as pessoas não têm alegria, por que as pessoas não sabem o que querem, por que as pessoas estão perdidas. Porque elas não sabem disso, elas esqueceram disso. Isso estava escrito nela. As pessoas nascem com os talentos delas, escrito dentro dela. Mas ela não desenvolve isso, ela fica correndo atrás de outros objetivos. Ela fica correndo atrás de fama, de rios de dinheiro, de status, de reconhecimento, de profissional, e elas esquecem de ser um ser humano primeiro. Para você ser um ser humano completo, você precisa se desenvolver. O seu aspecto físico, o seu aspecto racional. Mas não é só esse. Você tem que se desenvolver no aspecto mental. Se você não aprender a controlar a sua mente, ela vai bater em você. Se você não aprender a andar, você não dá um passo. Se você não aprender a comer, você engasga. Se você não aprender a pensar, você vai ser um bobão, um animal irracional. Quando você aprende a pensar, você se torna um animal racional. Mas você ainda não é um ser humano, você é um animal racional. Para você se tornar um ser humano, você tem que aprender a lidar com a sua mente. Você precisa aprender a lidar com as suas emoções e você precisa aprender a lidar com a espiritualidade. Quando você se desenvolve nestas 5 dimensões, você se torna um ser humano completo. E aí tudo faz mais sentido, tudo fica mais belo, tudo fica mais lindo, tudo fica mais alegre, independentemente de você estar rico, milionário, passar em concurso ou não, construir uma empresa ou não, nada disso importa para você ficar alegre. Você pode ter alegria agora e significado na sua vida agora. Até porque as pessoas que conseguem isso não ficam felizes por um tempo, depois elas continuam infelizes. Por quê? Porque elas não se desenvolveram como seres humanos. Elas não aprenderam a lidar com as emoções, não aprenderam, tudo se trata de aprender. Não aprenderam a lidar com as suas emoções, não aprenderam a lidar com a sua mente, não aprenderam a lidar com o seu lado espiritual. Elas ficaram presas no lado físico e no lado racional. E aí elas já começaram a trabalhar. E aí quando elas começaram a trabalhar, elas viram que as profissões não trouxeram felicidade. Então, o que traz alegria e significado na vida é você potencializar os seus talentos. É você desenvolver aquilo que está escrito em você. O seu talento de falar, escrever, cuidar, comandar, liderar, obedecer, blá, blá, todo tipo de talento que você imaginar, que tem uma lista infinita. Isso te dá significado. A partir do momento que você tiver a coragem de iniciar esta aventura, de se tornar um ser humano completo, desenvolver-se nessas 5 dimensões, instantaneamente a sua vida vai ter alegria e significado. Porque você não vai esperar ter pós-graduação, pós-doutorado, passar em concurso, casar, esperar separar, esperar ter filho, esperar casar de novo, esperar o carro do ano. Nada disso vai ser necessário para você ser feliz, para você ter alegria. Isso vai agregar. Isso são coisas materiais que te dão liberdade. E isso te dá satisfação, pelo menos por um tempo. Mas a alegria genuína, a felicidade, está no momento que você começa a desenvolver os seus talentos, a potencializar, a fazer o que você nasceu para fazer aqui, a executar o seu propósito de vida, que é ser um ser humano completo e desenvolver os seus talentos intrínsecos, os talentos que você nasceu para desenvolver. Eu sempre me fiz essa pergunta, eu sempre sofri a vida inteira por causa disso. E quando ano passado, em 2018, eu tive clareza absoluta disso, eu morri. Eu morri como esse Charles, que ainda tinha aquele resquício de
não ser o Charles Peterson que nasceu para ser o Charles Peterson. É ser um Charles Peterson que, apesar de estar fazendo isso ali, lutando para fazer aquilo, tinha aquele resquício de ser o Charles Peterson que as pessoas esperavam que eu fosse. E aí, eu tinha sucesso no meu trabalho, eu fazia um trabalho excelente, mas eu não estava com aquela alegria genuína. Eu estava um pouco confuso, porque na verdade eu sempre procurei o motivo pelo qual eu nasci, eu sempre procurei o sentido da vida. E ano passado eu tive esse insight, que não dá aqui para contar tudo isso. Eu vou gravar mais vídeos, eu vou fazer mais palestras, eu estou com vários projetos interessantes por aí. Mas esse insight, essa experiência transformou minha vida para sempre. Aí aquela alegria que eu tinha quando eu era criança, porque quando nós somos crianças, a gente executa o que a gente gosta, a gente faz o que a gente ama, a gente faz o que os nossos talentos gostam. Se a pessoa tem tendência a correr, a brincar na rua, ela faz isso. Se a pessoa tem tendência de ficar em casa lendo, ela faz isso. E é por isso que criança é feliz. Por isso que criança é alegre. Porque ela está executando o talento dela, ela está desenvolvendo. Aí quando os seres humanos vão crescendo, por causa dessa sociedade cheia de valores falsos, de ideias falsas de felicidade, a pessoa esquece quem ela é. Ela esquece que ela é um ser humano e ela se torna um trabalhador, ela se torna um profissional. Aí ela chega e se apresenta assim: olá, tudo bem? Meu nome é fulano, ciclano, eu sou advogado. Que é isso, cara? Você não é sua profissão. A profissão é um aspecto da sua vida. E se a sua profissão não estiver relacionada com os seus talentos, você não vai ser feliz. Você pode ter dinheiro. Sim, você pode ter status. Mas como que você vai ser feliz? Você pode até ter momentos de alegria e satisfação. Mas se a sua profissão não estiver relacionada com os seus talentos, e se você não desenvolver os seus talentos, pelo menos por fora, como hobby, o seu talento vai nascer com você e vai morrer com você. Você não vai ter frutificado. Vai ter sido desperdício para a humanidade. Imagina se o Elvis Presley, se o Freddie Mercury, o Queen, se o Mozart, se o Luther King, se o Yanni, se o Gandhi, se o Buda, se Jesus, qualquer pessoa que desenvolveu os seus talentos. Imagine se essa pessoa não tivesse desenvolvido os seus talentos e tivesse privado o mundo dos frutos que aquela pessoa deixou para o mundo. Imagine eu, Charles Peterson, sem o Elvis. Sem as músicas do Elvis. Eu te garanto que eu não teria tido uma vida, e tenho, maravilhosa na música sem ter conhecido o Elvis. O Elvis teria privado o mundo da voz dele e do que ele fez. Ele tinha esse talento, ele tinha outros talentos e desenvolveu também. Ele era faixa preta de karatê. Sabia disso? A gente precisa desenvolver os nossos talentos e isso é que traz alegria e felicidade. Voltando no mapa mental, para não ficar muito grande a palestra. O propósito do ser humano, portanto, é desenvolver suas 5 dimensões. E ao fazer isso, todo ser humano, a pessoa se torna um ser humano completo, feliz e realizado. E o propósito do ser humano é potencializar os seus talentos e fazendo isso, ele tem alegria e significado. Presta bem atenção nisso aqui. Agora, e o propósito profissional? O propósito profissional é o veículo que a gente vai usar para levar a nossa missão para o mundo. Então, quando você descobre os seus talentos naturais, quando você vê por que você nasceu, e agora eu fico emocionado com isso, porque, cara, eu procurei a vida inteira essa resposta. Eu vivi a vida inteira buscando por para que nós nascemos aqui nesse mundo, qual que é o sentido da vida, qual que é o propósito disso tudo. Eu sempre sofri amargamente por isso. Mesmo eu fazendo o meu trabalho de coach, de concurso, de aprendizagem, tendo sucesso, corroía meu coração muitas das vezes. E eu enxergar isso, experimentar isso, é alegria. E eu descobri isso também, você precisa ter alegria na vida.
Alegria melhora tudo. E alegria está relacionada com você potencializar os seus talentos. E ganhar dinheiro com coisas que está relacionada com o seu talento. Aí a sua vida fica maravilhosa. E eu vejo as pessoas buscando trabalho, buscando profissões, elas estão completamente confusas. Essas questões aí de orientação vocacional, eu vejo adolescentes de 17 anos sem saber o que vai fazer, gente de 50, 60, 70 anos, falando assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui na vida ainda, eu não tenho um propósito. A notícia boa é essa, a partir de hoje você sabe qual é o seu propósito, se você já não sabia. Pelo menos baseado na minha experiência, que está me fazendo extremamente feliz e alegre, é desenvolver os seus talentos. E este é o meu propósito com você. Compartilhar tudo que eu tenho aprendido. O propósito do ser humano é aprender. E aprender a ser um ser humano. E também desenvolver os seus talentos. No fim, tudo se trata de aprender. E eu, você sabe, trabalho com aprender. Eu desenvolvi um método de aprender. Eu também entendi que o ser humano não sabe aprender. E tudo que ele aprende mal feito, porque ele não sabe como que se aprende. Eu aprendi como que se aprende. Tem 15 anos que eu trabalho com isso. E nos últimos 3 anos, eu tenho vivenciado uma expansão da consciência muito grande. Com os cursos que eu fiz, pessoas que eu conheci, com as quais eu vivenciei. Nos últimos 3 anos foi muito intenso. Mas, na verdade, desde que eu me entendo por gente, eu procuro isso. Eu sou um buscador do sentido da vida, da felicidade, do propósito, do amor, da prosperidade. E no último ano, eu venho trabalhando isso há muitos anos. Trabalho com desenvolvimento pessoal há muito tempo. Desde que eu me entendo por gente, eu busco o sentido da vida. Eu fiz terapia Reiki, eu sou um terapeuta Reiki, estudei filosofia, estudei psicologia, estudei direito, fiz cursos isolados de várias coisas que você imaginar, mas foi a minha experiência vivencial ali no dia a dia com as coisas, com a própria vida, que eu tive esses insights todos. E desde ano passado e outros, eu tenho trabalhado, ajudado as pessoas a encontrarem o seu propósito de vida. Eu faço mentoria nessa área. Eu faço atendimento individual nessa área. Porque eu descobri que esse é meu propósito. Meu propósito é despertar as pessoas sobre isso que eu fiz aqui com você é o meu propósito de vida. Despertar as pessoas sobre o propósito maior do ser humano. E ensiná-las a conseguir se tornar um ser humano completo. A descobrirem o seu propósito de vida. E aí sim elas serão livres, terão amor e prosperidade na vida. Então eu tenho vários cursos agora, eu estou compilando eles bonitinho, pegando tudo o que eu aprendi, tudo o que eu desenvolvi, toda essa minha experiência, para ajudar você a ter uma vida extraordinária. Então, se você gostou, se faz... Eu estou emocionado. Nem sei se vocês estão, não sei se vocês gostaram ou não, não importa. Eu fiz o que eu amo, que é despertar as pessoas e ensinar as pessoas a ser livre, próspera e encontrar o seu propósito. Eu amo fazer isso e é por isso que eu estou feliz. E se você gostou disso, que bom, muito bom ainda, melhor ainda. Então nós dois estamos alegres e felizes agora. Me siga, procura, fique atento aos cursos, às novidades. E se você quiser saber mais sobre a minha mentoria, sobre esse assunto e sobre outros assuntos, eu continuo lá ensinando as pessoas a estudarem para passar em concurso. Deixe sua mensagem aqui nos comentários. Entre no meu site, mande um e-mail para mim, mande uma mensagem. Não perca, eu vou deixar aqui na lista, aqui nos comentários aqui do chat as informações. Mande, entre lá, coachcharlespeterson@gmail.com. Você pode mandar mensagem pelo meu site, nas redes sociais, deixe seu comentário aqui. Então eu agradeço muito a sua participação.
Se você quiser, eu posso mandar esse mapa mental para você que eu fiz aqui. Oportunamente eu vou mandar isso para você. Não posso prometer que eu vou mandar imediatamente. Me acompanhe nas próximas palestras, nos próximos vídeos. Gratidão pelo seu tempo. Se você estiver disposto, eu vou fazer de tudo para te ajudar a ter alegria na vida. E uma vida extraordinária, assim como a minha vida passou a ser. Obrigado. Tchau, tchau.